minha gente boa de Nova Resende, minha terra querida, minha Vila dos Cafezais, como eu gosto de dizer. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite, essa conversa que temos toda semana, trazendo pessoas aqui de Nova Resende, ou que vieram para aqui e prestam serviço à comunidade e fazem diferença na comunidade, né? A gente tem esse papel aqui, a Resende Web cumpre esse papel de oferecer espaço e dar voz para as pessoas que fazem coisa importante pela nossa comunidade. A nossa entrevistada de hoje é uma psicóloga que veio para aqui há quase 7 anos, cerca de 6 anos e meio, 7 anos, e é uma pessoa muito querida, profissional, muito competente, muito respeitada. Várias pessoas me falaram, você precisa ouvir a Stephanie, você precisa ouvir a Stephanie, que além de ter o trabalho particular dela, ela trabalha em várias entidades aqui. Então, vocês vão conhecer a Stephanie Fernanda. Muito obrigado, Stephanie, por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, para mim é um prazer. Stephanie, explica para as pessoas aí quem você é, da onde você veio, como é que você chegou aqui. Conta um pouco da história para a gente botar essa bola no chão aí. Certo. Luiz, meu nome é Stephanie, eu tenho 31 anos, vim de Fortaleza de Minas em 2014, né? Eu vim para trabalhar no CRAS e trabalhei lá até no ano de 2016. Eu moro aqui com o meu esposo, o Tiago, ele trabalha também na Prefeitura Municipal de Nova Resende, ele é pedreiro, e com os meus filhos, o Humberto e o Eduardo. Né? Eu, na verdade, vim cair aqui em Nova Resende de paraquedas e, assim, me apaixonei pelo lugar, pela cidade, estou aqui até hoje. Eu me formei no ano de 2011, né? Fiz faculdade na Universidade de Unifran de Franca e desde 2012 eu trabalho na área de psicologia. Iniciei meu trabalho enquanto psicóloga na área de psicologia social, foi no CRAS de Fortaleza de Minas, onde eu fiz estágio no último ano de faculdade. Aí eu terminei o meu estágio, logo eles me contrataram, né? E no ano de 2014, eu fui fazer um curso na cidade de Belo Horizonte e lá eu encontrei com a Selene, né? A Selene foi responsável por me trazer aqui para Nova Resende. E aí, conversando, né, nunca tinha visto ela, conversando lá com as meninas, falando, né, que o meu contrato ia vencer, ela só olhou para mim e falou, eu vou te levar para trabalhar em Nova Resende. Eu falei, vou sim, com o maior prazer. E passei meu telefone para ela, né, não lembrei mais disso, quando veio o telefone do CRAS Toca, onde eu trabalhava, e era ela me convidando para trabalhar aqui. E aí era numa terça-feira, aí acho que foi na quinta-feira eu vim, fiz entrevista, né, foi análise de currículo, passei, e no domingo eu estava mudando aqui para Nova Resende. Que rapidez! Então, foi muito rápido mesmo. Atualmente, eu trabalho no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, pela Prefeitura, né? Mas eu trabalho também na APAI e na Casa da Criança, além do meu consultório particular. Eu estou me especializando, né? Estou fazendo minha especialização em autismo e pretendo fazer uma na área infantil, né? Eu quero ser uma referência aí na área infantil, é um dos meus objetivos aí. Como você acha que está essa questão do trabalho da psicologia aqui em Nova Resende? Primeiro, vamos falar da área pública. Você acha que nós estamos bem assistidos? As instituições estão bem preparadas? Como é que nós estamos? O que você encontrou aqui? Olha, nos lugares, né, no CRAS, no CAPS, na Casa da Criança, na APAI, que foram os lugares que eu trabalhei, a gente nunca deixou ninguém descoberto, sabe? A gente sempre procura ajudar quem nos procura. Por mais que às vezes, por exemplo, não é um público da APAI ou não é um público do CAPS, a gente tenta encaminhar, né, para a pessoa ser atendida. A gente tenta avaliar a necessidade da pessoa e pensar onde essa pessoa pode ser ajudada. Às vezes, por exemplo, não é um caso do CAPS, mas ela precisa de um acompanhamento clínico. Aí a gente encaminha para o ambulatório. Então, nos lugares que eu trabalhei, eu percebo que as pessoas são muito bem recebidas e nenhuma fica descoberta. Qual é o perfil do paciente de psicologia aqui em Nova Resende hoje? Em que sentido, assim? Maior adulto, criança, adolescente? Então, Luiz, antigamente, né, a gente ouvia falar de acompanhamento psicológico, geralmente seria os adultos, os idosos, né?
E aí acaba que a questão de doença mental tomou uma proporção muito grande, né, nesse século que a gente está vivendo hoje. Então eu posso dizer que é todos, criança, adolescente, adulto, idoso. Qual é o peso da depressão, a doença da nossa era, neste processo de vocês hoje? A demanda é muito grande? Enorme, muito grande. A depressão, tanto a depressão em adulto como infantil também. Sei. E essa procura, no serviço público, essa procura é muito grande ou você tem mais atendimento desse aspecto, dessa demanda de questão de depressão no particular? No serviço público é muito grande, tanto quanto o particular. Sei. E só tem você de psicólogo ou tem mais alguém? Onde você está hoje? No município? Onde você está hoje? Onde você está hoje? No CAPS, na CAPS, é isso que você está? Isso, no CAPS é só eu. No CAPS, na Casa da Criança e na APAI. Sei. Uhum. É só eu. E tem demanda? Muita demanda, em todas as áreas. Vamos falar de um assunto que é muito pouco falado, mas a gente precisa falar muito dele, que é da questão do suicídio, né? Isso é uma coisa hoje que preocupa muitas pessoas. Como é que as pessoas podem perceber que um filho está tendo comportamento diferente, que pode ter no fim da linha, no fim do processo dele, está pensando nessa questão? Então, o suicídio é uma das maiores causas de morte no Brasil, né? Então, é uma coisa que vem preocupando a população brasileira, é um dos países que mais fazem uso de psicotrópicos, antidepressivos, né? E a pessoa que ela comete suicídio, ela vai dando sinais, né? Através do comportamento, ela vai mudando, às vezes era uma pessoa extrovertida, ela se torna uma pessoa introvertida, ela vai se fechando. Introvertida, né? Extrovertida era uma pessoa alegre, brincalhona, vai ficando mais quieta, mais no canto. Isso. Então, assim, ela vai dando sinais de mudanças no comportamento, vai tendo dificuldade para dormir. Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa vai mostrar de uma forma, né? Mas a partir do momento, por exemplo, que uma criança mudar o seu comportamento, é importante os pais procurar fazer uma avaliação, procurar saber o que está acontecendo com essa criança, né? Ir na escola, né? Conversar com as pessoas que, de certa forma, fazem parte da vida dessa criança para poder entender, né? O que uma mãe pode... Vamos pegar uns exemplos claros, né? O que uma mãe pode começar a identificar hoje é no jovem adolescente que tem, no adolescente jovem que tem um índice maior, né? Uma faixa, é isso hoje ou eu estou falando bobagem aqui? Não, os adolescentes, né? Eles estão cada vez mais aumentando o índice de doenças mais conflitados, né? Depressão, ansiedade, sim. E aí, os sinais, assim, primários, geralmente são irritabilidade, né? Dificuldade para dormir, né? São os sinais primários. Às vezes, um distúrbio alimentar, ou a pessoa está comendo muito, ou ela parou de comer, ela está comendo pouco, ela não está conseguindo comer nada, ela está mais nervosa, fica com muita raiva, né? Estoura fácil. Estoura fácil, isso tem problemas sociais. Não quer ir em lugar nenhum. Isso. Ou quer ir em tudo quanto é lugar. Sim, ele vai mudando. O isolamento é uma característica? Sim, com certeza. O isolamento, sim. É uma característica. E numa criança, como é que a gente separa as faixas etárias? Uma criança até quantos anos é considerada uma criança para você diagnosticar um comportamento psicológico alterado? Então, Luiz, depende, por exemplo, do transtorno que a gente vai avaliar. No caso da depressão, né, aí a partir de uns 6 anos, 7 anos de idade, a gente avalia com clareza. E assim, a avaliação, ela vem assim, de uma avaliação psicológica acompanhada de uma avaliação com o médico também. A gente nunca fecha um diagnóstico sozinho, mesmo que seja muito claro. Entendeu? A gente sempre tem um assessoramento médico. Tem uma avaliação interdisciplinar aí, né? Sei, um conjunto. Um conjunto. E outra coisa, aqui em Nova Resende, a psicologia já é uma especialidade médica
que vai ficando em pé de igualdade com as outras, quer dizer, a pessoa vai no médico que está com uma dor no braço e acha que aquilo está incomodando, e o outro vai porque está com uma dor de barriga, outro está com pedra nos rins. Isso são enfermidades. Sim. Mas há uma dificuldade de considerar as enfermidades da cabeça. Você acha que isso está evoluindo? Como é que você acha isso? As questões mentais, existem muito preconceito com essas questões, você não acha? Com certeza. É até, né, uma das maiores dificuldades que a pessoa tem, né, em iniciar um tratamento. Porque, infelizmente, ainda existem muitos preconceitos. Quem vai em psicólogo, quem vai em psiquiatra é considerado louco, né? Onde muitas pessoas, às vezes, não têm essa iniciativa, não têm a coragem de ir. Às vezes, um pai, uma mãe de um adolescente vai, mas eles não aceitam, né? Eu percebo, assim, que foi uma coisa que é uma questão que as pessoas estão vendo de forma diferente, mas ainda precisa melhorar muito. Infelizmente, ainda existe muito esse preconceito. Né, tem mudado, mas precisa ser mudado, porque assim, o corpo, ele anda junto com a mente, não tem como caminhar sozinho. Você não separa, né? Não, se você comando, sente né? uma dor, né, você procura um médico, da mesma forma que quando você se sente triste, você se sente desconfortável, você está passando por alguma dificuldade, se sente sobrecarregado, você precisa procurar o psicólogo também, porque se o corpo não vai bem, ele pode afetar o emocional, da mesma forma que se o emocional não vai bem, ele pode afetar o corpo, né? Por isso a pessoa não come, não dorme, é tudo uma relação direta. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa está num quadro de depressão, não procura ajuda, ela pode desenvolver sintomas psicossomáticos, né? Que são sintomas físicos causados pelo emocional. Às vezes uma dor de cabeça, uma gastrite nervosa, dentre outras doenças aí que são causadas pelo emocional, né? Por exemplo, no consultório mesmo, eu tenho muitos pacientes encaminhados por cardiologistas, né? Pessoas que acham que estão com problema de coração, chega lá no cardiologista que o meu coração está disparado, isso, aquilo, outro, né? Simplesmente é ansiedade. Ansiedade, né? Então, angústia. A pessoa tem que ter, eu acho que tem que começar a enxergar, né, a necessidade de se cuidar, né? Trocar, de certa forma, esse preconceito não é loucura, é cuidado, né? E uma outra coisa que as pessoas precisam saber também, né, é que a depressão é um descompasso físico, né, é químico no organismo, não é isso? E precisa ficar muito claro, né? Também pode ser, né? Às vezes a diminuição da noradrenalina, serotonina, endorfina no organismo, e pode ser também algumas questões geradas principalmente na infância, né? Traumas psicológicos, problemas mal resolvidos. Mas aí não tem um descompasso, quer dizer, quando uma coisa sempre não vai cair no mesmo caso. Por exemplo, o problema mal resolvido, ele vai te gerar problema lá em cima e você vai começar a perder algum tipo de componente químico por causa disso. Quer dizer, sempre vai ter uma compensação química ou uma descompensação química orgânica. É o que eu te falei, né? O corpo, ele anda junto com a mente. Sei. E uma outra coisa que eu acho importante, você falou um negócio muito importante, quer dizer, o menino começa a ficar triste no canto, entendeu? E aí, o pai, principalmente, para o homem, eu acho que é mais essa coisa, vamos jogar bola, vamos fazer não sei o que tem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para com essa frescura, quer dizer, existe uma visão muito nesse sentido, machista, né? O exercício do macho, né? A pessoa não está querendo fazer nada, não está querendo nada, né? Isso também é um problema, isso é um processo que dificulta a vida da pessoa que está com problema, né? No caso, a apatia, né? É, que a apatia. Pessoa não ter prazer em atividades que ela tinha antes, que é uma das características da depressão, né? Então, eu penso assim, que é um sistema, né? Os pais, eles têm que ficar muito atentos aos filhos, né? Levar em consideração, né? É um trabalho junto, quando a escola chama, se a escola está falando ali, porque a criança, ela pede socorro. Quem está com depressão, de certa forma, pede socorro. Pede socorro. Né? E aí a gente tem que ficar atento a esses sinais, né? Igual a questão do suicídio mesmo, muitas pessoas falam, não, é frescura, não vai fazer não, está fazendo para chamar atenção. Não é frescura, é uma doença. A pessoa, ela está precisando de ajuda, ela precisa ser socorrida. Aquela máxima de que a pessoa que fala que vai fazer não faz, acabou, né?
Pessoa que fala, essa pessoa que está falando que vai suicidar, não suicida, está só querendo chamar a atenção. Isto continua valendo ou não pode confiar nessa crença popular? De forma alguma. Até mesmo porque uma pessoa que está chamando atenção, ela está passando por algum sofrimento psíquico, né? E aí a gente precisa entender o que está acontecendo atrás dessa necessidade, né? O que tem por trás dessa necessidade de chamar atenção para poder ajudar essa pessoa. Porque uma pessoa bem psicologicamente, psiquicamente, que ela não tem a necessidade de chamar atenção. Então eu penso que, mesmo que a família perceber que seja para chamar atenção, né, merece atenção, tem que saber o que está por trás disso, para poder tratar. Que aí, se estiver chamando atenção, dê atenção, né? Quer dizer, se alguém te pedir, nessa situação, se alguém te pedir um pingo de atenção na situação, por favor, chova, né? Sim, com certeza. Chova, despeja atenção lá, inunda ela de atenção, né? Sim. No seu consultório, você é muito procurado por mães, né? Você tem uma certa... É uma predileção, é uma vocação ou é uma especialização mais em criança? Então, Luiz, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Quando eu me formei, na verdade, quando eu comecei a fazer psicologia, né? No dia lá do vestibular, eu pensei, eu vou fazer psicologia. Eu fui em mente para fazer enfermagem, por conta da minha mãe, que ela é enfermeira, né? Assim, E aí chegou lá, eu falei, não, vou fazer o que eu sempre sonhei, que foi psicologia, vou colocar a psicologia aí em primeiro lugar e vamos embora, né? Então, assim, eu fiz psicologia pensando em trabalhar na área de psicologia hospitalar, né? E aí no 4º ano de faculdade eu engravidei, eu não pude fazer esse estágio porque era em Franca, eu morava em Fortaleza, eu ia e voltava todos os dias, foram 5 anos de faculdade, né? No 4º e no 5º ano, aulas de segunda a sábado, né? Então assim, aí depois eu me formei, até fiz algumas entrevistas, mas nunca entrei nessa área hospitalar não, né? E eu acho que as coisas vão acontecendo, a gente vai se identificando, né? E aí entrei nessa área social, né? Na área social eu trabalhei durante de 2012 a 2016, né? E depois fui para a PAI, para a Casa da Criança. A Casa da Criança é uma instituição social, né? Voltada para a área social. Lá na PAI, uma instituição que trabalha com crianças com deficiência intelectual e múltiplas, né? Eu trabalhei, lá é um trabalho na área de educação social e na área da saúde também. E aí, assim, eu fui me encontrando na área de psicologia infantil e foi, assim, eu acho que essas experiências foi fazendo que criasse essa vontade de trabalhar com esse público, né? Eu atendo adultos, atendo idosos, né? Mas o meu público maior realmente é infantil. Então foi uma coisa que foi acontecendo, é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto muito, né? E tem uma procura muito grande, graças a Deus. Então, na verdade, essa questão do público infantil, do atendimento infantil, é mesmo o perfil que está se consolidando com você, né? Sim. Profissionalmente, né? Sim, aham. Qual a diferença entre um paciente do CRAS, é isso mesmo que fala, CRAS? Eu tenho uma dificuldade com essa do CAPS. CAPS, CRAS e a PAI, por exemplo, né? Quais Não, são, CAPS, CAPS, Casa da Criança e a PAI. Isto, quais são as diferenças? Lá na PAI a gente trabalha com pessoas com deficiência intelectual e múltipla. No CAPS, pessoas motora que têm... também, né? Múltipla implica motora, né? Isso, parte física, parte intelectual, né? Lá no CAPS a gente trabalha com pacientes com transtornos mentais, né? Depressão, bipolar. E lá na Casa da Criança é um projeto social, né? Em horário alternado à escola. O perfil é famílias, né? Em situação de risco e vulnerabilidade social. Carência, né? Risco e vulnerabilidade social, né? E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa tem, assim, pensa que risco e vulnerabilidade social é só a questão financeira. E não nem é só sempre. Econômico, não. Não, nem sempre. A gente recebe encaminhamentos, né, do juiz, né? Então, assim, ó, quando vai fazer uma avaliação para poder entrar, a gente avalia todas essas questões. A Justiça em Nova Resende hoje é ativa nessas áreas? É bastante, Sim, né? Muito. Né? Muito. A gente tem um suporte muito legal da parte do judiciário. Sei. E você hoje faz algum trabalho voluntário aqui, afora as suas atividades? Não tem tempo? Não faço, eu não tenho tempo. Eu até, assim, para me... além de tudo, tenho a minha família, né? Então, assim, eu atendo até
5 horas da tarde, depois disso eu já não faço mais nada. Fico Vamos em falar casa aqui, mesmo. fazer um comercial. Onde que é seu consultório? O meu consultório é no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali perto da Rema. Acho que todo mundo aqui de Nova Resende sabe perto da onde delegacia. Perto onde era da a delegacia. antiga delegacia, isso. Muito bem. A gente tem uma equipe multidisciplinar lá de especialidades. Sei. Outra coisa, no Sindicato de Trabalhadores Rurais, você tem uma equipe multidisciplinar no sindicato? O sindicato oferece esse serviço? Isso, vários médicos, ortopedista, psiquiatra, várias especialidades lá. Ah, que interessante, muito bom. Outra coisa, você é mãe e psicóloga dos seus filhos? Aonde separa isso? Como é que é essa história? É mais simples, mais complicado educar, formar uma outra pessoa sendo psicóloga? Então, eu sou mãe dos meus filhos, né? No caso, assim, claro que ajuda, né? Mas antes de ser psicólogo, eu sou ser humano. Então, eu acho que às vezes as pessoas pensam, nossa, ela é psicóloga, não só eu, né, como todas, é perfeito. Não, a gente também tem as nossas falhas, né, mas ajuda um pouco, sim. Mas eu sou mãe. Se, no caso, algum dia eu perceber que precisa, eu vou procurar uma outra psicóloga. Sei. E as pessoas já aprenderam, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, existe um senso ético muito forte entre o paciente e o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, né? Uhum. Isso no grande centro se dilui, né? E aqui, como é que faz isso, que a convivência é estreita, né? Como é que se administra esse negócio, misturar o teu analista, a tua psicóloga com a tua vida no dia a dia? Como é que é isso numa cidade pequena? Você fala na questão da ética profissional, do vínculo profissional? Da convivência, né? Porque existe um zelo muito grande de que o analista não tenha um convívio social, essa coisa, não tenha um convívio diário, não tenha um convívio com o paciente. Isso é mística, isso é verdadeiro, ou isso tem que ser preservado e isso é assim mesmo? Então, na verdade, né, o psicólogo, ele não pode atender alguém que ele tem algum vínculo pessoal, né? Um amigo, por exemplo, eu vou atender a filha de uma amiga minha. Não, não posso. A gente tem que seguir a ética profissional, porque isso, de certa forma, traz um prejuízo. Contamina, né? Você tem informações, né? Isso, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando o processo terapêutico ali. Então, a gente não pode ter vínculo. Então, e a convivência? Também tem problema isso? Você convive? Você vai numa festa, encontra com 2, 3, você vai para uma festa, senta na festa, numa mesa, do lado está uma família que está uma paciente sua. Isso não tem problema nenhum? Não, a gente cumprimenta, né? Mas assim, o vínculo que você tem é terapêutico, né? Não é um vínculo de amizade. Então a gente acaba cumprimentando, oi, tudo bem, né? Só civilizadamente, né? Sim. Assim, numa cidade pequena, no interior, as pessoas desconfiam mais dessa prática que tem no psicólogo, no analista, na pessoa que te atende do ponto de vista, vamos dizer, da cabeça, do ponto de vista comportamental, de que do sigilo que tem, do rigor que é a questão da relação do paciente e do médico e do atendimento, né? Que é rigorosamente, na psicologia, é rigorosamente específica, um compromisso, uma cumplicidade entre os dois, né? Então, na psicologia, né, o instrumento de trabalho que a gente usa é o diálogo, né? E essa questão é uma das quais muitas pessoas não procuram ajuda, porque elas pensam assim, eu vou procurar, ele vai falar. Então, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? E o psicólogo, né, quando a gente forma, a gente promete, né, a gente tem lá, né, toda uma simbologia lá, a gente se compromete em seguir essa ética. O que a gente conversa no consultório fica no consultório. Eu até trabalho com as crianças assim, né, no primeiro atendimento, a gente faz um contrato terapêutico e eu falo, esse momento é teu, você pode falar o que você quiser, tudo que você quiser, tudo que você falar vai ficar aqui. Eu não vou falar para ninguém, mas se você quiser, né? Mas se você quiser, você pode falar para quem você sentir vontade, né? Porque quando a gente fala assim para criança, não pode falar para ninguém, nossa, não, ela se sente assim na necessidade de guardar segredo, e às vezes ela tem vontade de contar para o pai, para a mãe. Então, assim, é uma prática que todo psicólogo tem que ter, né? A questão do sigilo profissional, isso daí, quando a gente quebra isso... A relação é absolutamente individual, né?
Individual. Quando a gente quebra isso, a gente corre o risco até de perder o nosso CRP. Né? Romper o código de ética. Isso, a gente perde a gente corre o risco de perder o poder de exercer a função. Stephanie Fernanda, vou falar sempre Stephanie porque minha filha querida, linda, maravilhosa, chama Fernanda. Olha aqui, me deu um neto lindo que chama Antônio. Tem alguma coisa que a gente acha importante falar aqui, que eu não abordei na minha ignorância, meu desconhecimento, que seja importante colocar aqui para a gente conversar mais, porque a gente já está chegando mais perto do fim da entrevista. O que você acha? Tem algum aspecto, alguma mensagem importante que você queira passar? Espaço é seu, fique à vontade. Uma das questões que eu acho que é importante, Luiz, é as pessoas se atentarem, né, a esses sinais, procurar ajuda, né, principalmente os pais com relação aos filhos, até mesmo porque um transtorno pode desenvolver o outro, né, então eu acho que é importante a sociedade, as pessoas ficarem atentos ao cuidado da mente, tanto quanto são com o cuidado do corpo, né? E acho que tem um aspecto que foi bom você ter falado, que existe também um preconceito enorme quando uma amiga chega, um vizinho, um tio, um primo fala: olha, você está prestando atenção no teu filho que está assim, assim, assado, olha que ele fez isso. Quer dizer, as pessoas têm uma mania de achar que a pessoa está implicando com o filho dela, né? A gente precisa começar a aprender que às vezes a pessoa está dando um toque muito importante para a gente, que a gente não percebe, né? Com certeza. Ficar atento a isso, né? Não achar que é encheção de saco, não achar que tá cuidando da vida do meu filho. Saber receber uma crítica, né? De uma forma construtiva. E uma observação também, que pode ser a pessoa, às vezes você não está percebendo uma mudança de comportamento que uma outra pessoa percebe, né? Sim. Ou às vezes o teu filho fala para uma amiga, né, uma coisa, tua filha, teu filho, aí ela conta para a mãe dela fala para vocês, as pessoas ficam achando que é fofoca, e às vezes é um toque muito importante, né? Com certeza. E uma questão também que eu acho que é importante, é uma dúvida das pessoas, quando procurar um psicólogo? Por que procurar um psicólogo, né? É importante saber que qualquer pessoa pode procurar um psicólogo. Seja por uma dificuldade, algum problema, né? Um problema conjugal, um problema social, às vezes está passando, não está se sentindo bem, está se sentindo triste, talvez não tenha alguém de confiança, né? Saber que o psicólogo está lá para poder ouvir, livre de qualquer tipo de julgamento. Né? Quando a gente vai trabalhar, né, na área de psicologia, a gente deixa os nossos conceitos de lado, a gente a gente olha a pessoa na sua individualidade, né? Então eu acho que isso daí de certa forma facilita, né, para as pessoas procurarem, né, a questão de saber que não vão ser julgadas, porque às vezes fala para um amigo, nossa, mas você fez isso, nossa, mas você fez aquilo. O mundo é de julgamentos, né? Isso não ajuda, isso ao invés de ajudar acaba atrapalhando, né? Eu acho que essa diferença que você colocou, ela é fundamental. Acho que você tocou num ponto aqui muito importante para a gente caminhar para o final, que é a pessoa que vai te ouvir, o profissional que vai te ouvir, que vai tratar das suas questões emocionais, ele está treinado para te ouvir. Ele vai te ouvir, é do que você vai falar que ele vai começar a construir soluções, te ajudar, entendeu? Sim. Então, quer dizer, é um processo de ajuda. Entendeu? É um negócio muito importante, né? Pode falar, porque ali é o momento que você pode ficar completamente à vontade, né? Ele vai te escutar, é muito importante, né? Tem gente que vai anos e anos na análise para que possa falar aquilo que ela queira falar, né? E mudar. Então, quer dizer, isto é uma coisa muito interessante. É um processo de ajuda e de autoconhecimento. De autoconhecimento, principalmente, né? Sim. Mexe com as tuas coisas, vai identificando o que você tem que superar, vai buscar uma coisinha ali, olha, isso aqui foi mal resolvido, isso aqui lá, que aquela briga que você teve com o teu primo ali na infância, você está dando muita importância para isso, entendeu? São pequenas coisas que estão lá nas nossas gavetinhas, não sei se a expressão é boa, que de vez em quando você tem que abrir a gaveta, mexer aquilo, tirar aquilo, entendeu que negócio, sabe? Aquela gaveta fica emperrando a vida inteira, você está puxando a gaveta a vida inteira, está emperrado, mas precisa mexer no que está lá dentro daquela gaveta para poder abrir legal. Temos que entrar em contato com os fantasmas do inconsciente. Os fantasmas do inconsciente, que todos nós temos, tá? Sim, todos nós temos. É da natureza humana. Stephanie, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado, espero que você tenha gostado, que a gente tenha conseguido passar informações para as pessoas,
uma coisa muito... A gente fica muito feliz de trazer profissionais com a capacidade, né, com o gabarito, né, com a compreensão muito clara do trabalho, da psicologia e principalmente com a compreensão do tecido social, né? Porque ela também atua no tecido social, ela também trabalha na variedade da sociedade. Então, ela conhece muito bem. É nova, muito nova, mas está com experiência, está com bastante conhecimento aqui já, entendeu? E tem sido muito citada por pessoas. Eu acho que isso é uma referência muito boa. A melhor propaganda de credibilidade é o boca a boca. Com certeza. É, né? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. A Resende Web aqui está às ordens. Quando quiser alguma coisa, falar, um projeto, alguma coisa, a gente está aqui às ordens. A nossa função social é essa, tá bem? Muito obrigado. Tá bom. Também agradeço muito pela oportunidade, pelo convite de vocês. E desculpa a gente ficar convidando tanto você te incomodando, tá? Imagino, nem incômodo nenhum. Manda um abraço, manda um beijo para os seus filhos, um abraço para o seu marido, que nós enchemos muito saco lá para... Né? Incomodamos muito para conseguir essa entrevista. Muito obrigado, minha gente. Vamos aqui encerrar essa conversa, esse Toró de Parpite, neste modelo que a gente sempre encerra, uma conversa muito boa, falando sobre psicologia, sobre comportamento, sobre essas doenças dos novos tempos, né? O excesso de evidência, o excesso de querer tudo, né? O tempo em que as pessoas querem ter e não querem ser o que são, né? Então, isso é doença do nosso tempo, doença desse período. Mas tivemos aqui uma especialista falando com a gente. Muito obrigado, até semana que vem. E eu quero convidar a Stephanie para a gente encerrar aqui, como a gente sempre faz. E viva Nova Resende, viva a Vila dos Cafezais. Ah, viva Fortaleza de Minas também, né? Muito obrigado, viva Fortaleza. Muito obrigado. Resende Web TV, cada vez mais perto de você.